Pode o cristão crer no Big Bang? Hoje estaremos trazendo uma resposta respeitosa e expositiva ao pastor Tassos Licurgo, sobre um vídeo que me enviaram onde ele fala a respeito da origem do universo e do Big Bang. E partindo do raciocínio e entendimento do pastor, eu quero fazer as minhas considerações contrárias, em pontos que considero muito importantes. Eu sou o evangelista Orly Paiva, bacharel em teologia pela Academia de Pregadores. Fica comigo até o final e já inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com todos os seus amigos, para que mais pessoas sejam despertas à verdade da palavra de Deus. E já dirijo a minha palavra ao pastor Tassos. O senhor comete um erro grave ao tentar conciliar a palavra de Deus com a doutrina pagã da ciência moderna. O chamado Big Bang não é criação divina, é uma invenção humana, nascida dentro da teologia corrompida dos jesuítas. A Escritura diz claramente: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2. Note, pastor, antes mesmo da formação do firmamento, já havia águas primordiais, e nessas águas já pairava o Espírito do Senhor, símbolo da presença divina, sustentando toda a criação. O Big Bang, por outro lado, ele elimina essas águas superiores e inferiores, que são os mares. Remove o firmamento sólido que separa as águas, descrito em Gênesis capítulo 1, versos 6 ao 7, e transforma o ato criativo de Deus em uma explosão caótica, resultado de flutuações quânticas. Como o Senhor mesmo disse, isso é uma negação direta ao relato inspirado por Deus. O verdadeiro Deus não explodiu o universo em existência. Ele falou e tudo se fez, com ordem, propósito e separação. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Gênesis capítulo 1, verso 6. Essa separação é o fundamento da cosmologia bíblica. Há águas acima do firmamento, águas abaixo do firmamento, e a terra seca, estabelecida no meio delas. Quando se aceita o Big Bang, automaticamente se rejeita essa estrutura, e portanto se nega a própria base de Gênesis. Além disso, quando observamos o texto original no hebraico, e a palavra bara, usada em criou Deus, não significa explodir o nada ou em algo, mas sim trazer à existência de forma ordenada aquilo que não existia. O termo fala do propósito e organização de Deus, e não do acaso e do caos. A própria sequência do Gênesis mostra que a terra seca veio a aparecer entre as águas primordiais, o que é perfeitamente coerente, não com uma explosão descontrolada, mas com as próprias leis naturais e geológicas observáveis. A atividade vulcânica, o magma sendo expelido entre as águas e solidificando-se para formar os continentes. Deus, ele operou de forma organizada, científica e majestosa, não aleatória. A criação foi um processo dirigido, não uma explosão do nada. O Big Bang não explica o surgimento da Terra seca, mas o relato bíblico explica perfeitamente, mostrando a ação divina sobre as águas e a manifestação do solo firme, em harmonia com as leis físicas e geológicas criadas pelo próprio Deus. Nada foi obra do acaso. Tudo foi planejado, ordenado e estabelecido com precisão divina. Além disso, eu posso te dizer que o Big Bang é o pilar da religião científica moderna, a mesma que promove o globo giratório, o vácuo infinito e a evolução naturalista, todas doutrinas anticristãs que afastam o homem da centralidade da terra e da soberania de Deus. Como pode um servo de Cristo defender a cosmologia criada pelos mesmos que perseguiram e mataram os verdadeiros cristãos? Simplesmente por crerem na Bíblia literalmente, eu deixo essa pergunta para o Senhor. A palavra de Deus ela é clara: guardai-vos para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e não segundo Cristo. O Senhor diz que o cristão pode e deve crer no Big Bang, mas o verdadeiro cristão deve crer em toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra nos mostra um universo fechado, com firmamento, águas superiores, terra firme,
Um Criador que está acima de tudo. Aceitar o Big Bang é aceitar a confusão de Babel travestida de ciência. Nós, os que cremos na Bíblia, cremos no relato literal, sem torcer o texto para agradar a academia ou aos jesuítas. E a palavra do Senhor é clara: firmou o mundo de maneira que não se pode abalar. Salmos 93, verso 1. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. A criação não começou com uma explosão, começou com a voz do Todo-Poderoso. E quem substitui essa voz pela teoria dos homens está adorando a criação e não o Criador. E se essa palavra edificou você e abriu seus olhos para a verdade das Escrituras, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com todos os seus amigos, irmãos em Cristo Jesus. Juntos vamos continuar desmascarando as mentiras do sistema e defendendo a verdade bíblica da criação. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo.